Fala aí pessoal, meu nome é Jorge Nicola e tô aqui para gravar a segunda edição do Nicola Responde. E aí o próprio nome explica. Você deixa suas perguntas em todos os comentários dos meus vídeos, eu seleciono e volto aqui para responder. A ideia é tentar ser o mais abrangente possível, falando e levando informações de todos os clubes brasileiros, além de criar interatividade com você. Espero que você goste. Pode rodar a vinheta. O Filmes HD TV quer saber se de fato o Arthur, do Bahia, recebeu uma proposta de um time europeu. Só para lembrar que o Arthur pertence ao Palmeiras e está emprestado ao Bahia até dezembro. Conversei com o Nick Arcuri, que é empresário do jogador, e também com representantes do Palmeiras, e a garantia é que não há nenhuma proposta oficial, embora já existam algumas sondagens. O Arthur virou titular absoluto do Bahia desde que foi emprestado no começo do ano e ganhou ainda mais status de titular depois da chegada do Roger Machado. O Palmeiras e o Nick Arcuri entendem que é natural que na metade do ano cheguem propostas do exterior. A boa notícia é que o Palmeiras tem 70% do valor de uma venda futura e o Bahia, em caso de negócio, não sairá com a mão abanando. Isso porque existe no contrato de empréstimo uma cláusula chamada de taxa de vitrine, que garante ao time para o qual o atleta está emprestado uma pequena fatia da negociação. Próxima pergunta é do Gabriel 2018-11. Ele quer saber quais times eu acho que têm condições de vencer a Libertadores, a Copa do Brasil e o Brasileirão. Abraços do Rio Grande do Sul, vamos Inter. A pergunta é bem difícil. E eu odeio ficar em cima do muro. Quem me acompanha no BB Debate da ESPN sabe que eu sempre me posiciono. Mas na Libertadores, o título, apontar um vencedor antes de começar o mata-mata é complicado. Os dois times grandes da Argentina, o Boca e o River Plate, são favoritos, assim como o Palmeiras, o Flamengo, o Grêmio, o Inter e o Cruzeiro. Eu vejo o Inter muito forte nos mata-matas. Acho que o Inter vai ser capaz de fazer bastante barulho. Esses times também são os meus favoritos na Copa do Brasil. No Campeonato Brasileiro, se eu tivesse que apostar, apostaria todas as minhas fichas no Palmeiras. Eu acho que por conta do elenco, por conta da segurança defensiva, o Palmeiras é grande favorito para conquistar o título do Campeonato Nacional de novo. Pergunta agora é do Luiz Carlos, que quer saber se existe alguma perspectiva de mudança na diretoria do Tricolor Paulista antes da eleição de 2020, ou se já há a possibilidade de renúncia ou impeachment do Leco. Não, o Leco, a menos que surja uma grande bomba contra ele, não renunciará em hipótese alguma. A oposição trabalha há meses na tentativa de encontrar situações ruins, ou erros administrativos, ou falcatruas. Até agora não encontrou nada. A única grande vitória da oposição do São Paulo, que anda enfraquecida nas últimas eleições, foi acabar com a possibilidade de alguém que é conselheiro ser também remunerado pelo São Paulo. Esse para mim foi um dos grandes erros cometidos pelo Leco. Gravei um vídeo outro dia falando sobre o Leco, vou deixar aqui o link para você dar uma olhada. A pergunta agora é do Gabriel Sampaio. O que você está achando da gestão Romildo Bolzan e sobre Diego Tardelli? Para mim, o Romildo Bolzan é um dos melhores presidentes da história do futebol brasileiro. Sob o comando dele, o Grêmio é um sucesso dentro de campo, e isso todo mundo está careca de saber, com direito até a título da Libertadores da América, mas, fora dele, Romildo também conseguiu fazer com que as contas do Grêmio entrassem em ordem. Hoje o Grêmio é um dos clubes com a melhor condição financeira, para mim só atrás de Flamengo e Palmeiras. Até separei alguns números que são importantes para você entender um pouquinho sobre a gestão do Romildo. O Grêmio saiu de 200 milhões de receita em 2014 para 402 milhões de receita na temporada passada. Ou seja, ele dobrou sua capacidade de arrecadar. Já a dívida caiu de 340 milhões em 2014 para 251 milhões. E o importante é que dessa dívida de 251 milhões atuais, 166 milhões são a longo prazo. Ou seja, o Grêmio conseguiu quitar as dívidas emergenciais e tem dívidas a longo prazo, que são aquelas que causam menos preocupação em qualquer administração. Ah, já ia me esquecendo sobre o Tardelli, de quem ele também perguntou. Tardelli vai mal, de forma, para mim, surpreendente. Eu imaginei que o Tardelli cairia como uma luva, jogando ao lado de Luan, Everton e companhia. São 15 jogos e só 2 gols marcados desde que ele voltou da China, inúmeros problemas físicos, o Tardelli não consegue se colocar à disposição. E uma das consequências de toda essa dificuldade é que ele só foi titular em 4 jogos, começando outros 11 como reserva.
A pergunta agora é de uma mulher. A Débora Araújo quer saber se o Santos deve fazer uma reformulação no elenco caso não ganhe o Brasileiro. Débora, os jogadores que você cita, para mim tem que passar por uma reformulação independentemente de ganhar Brasileiro ou qualquer outro campeonato. Ela cita Vecchio, Bryan Ruiz, Copete, Felipe Cardoso, Rodrigão, Kleber Reis, Leandro Donizete, entre outros. Vamos por partes. O Bryan Ruiz, o Santos tenta negociar desde janeiro e o Bryan custa 650 mil reais por mês. Um dos piores negócios recentes da história do Santos. O Kleber Reis, Leandro Donizete e Felipe Cardoso também já estiveram à disposição do mercado. O Leandro Donizete até está terminando um processo de recuperação de uma lesão no joelho, está no América Mineiro. Mas o Santos já avisou que quem quiser contratar o Leandro Donizete, o Santos não vai impor dificuldade alguma. O Copete até joga de vez em quando no Santos. Felipe Cardoso teve problemas recentes de indisciplina. Menino que surgiu muito bem na Ponte Preta e todo mundo imaginava que arrebentaria com a camisa do Santos, o que não aconteceu. O que dá para dizer é que juntando toda essa galera, o Santos gasta mais de 2 milhões de reais por mês. Não dá para gastar tanta grana com caras que não são aproveitados, só com a ressalva de que o Rodrigão está emprestado ao Curitiba e vive grande fase. É o principal artilheiro do time na disputa da Série B. A pergunta agora é do Arthur Mundim. Nicola, você acha que o Cruzeiro deve permanecer com o Mano Menezes no comando? Se não, em quem você apostaria para o lugar dele? E eu não mexeria no Mano Menezes agora, na metade da temporada, o cara com um trabalho consolidado. É bem verdade que a fase andou ruim, o Cruzeiro acabou perdendo jogos de forma inaceitável, mas no final das contas passou a próxima fase da Libertadores da América, segue vivo na Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro é que de fato ficou mais distante. Eu ficaria com o Mano Menezes até dezembro, entendo que o Mano não tem o perfil de jogo que o torcedor do Cruzeiro gosta, mas agora, já que estamos na metade da temporada, ele continue. E para a próxima temporada, aí sim eu pensaria em mudanças. Gostaria de ter um técnico no Cruzeiro mais ofensivo, que goste mais de ter a posse de bola, algo mais ligado à história do clube. Um dos nomes que me agrada é o do Roger Machado, que andou fazendo trabalhos discutíveis em clubes grandes, mas está se recuperando de forma bem legal à frente do Bahia. Vamos para a próxima pergunta, que é do Diego Spazioni. Por acaso há alguma informação sobre Paulo Nobre concorrer à presidência do Palmeiras na próxima eleição? Vamos lá, o Paulo Nobre garante a pessoas próximas que não pensem em política no Palmeiras. Ele tem se dedicado ao Mundial de Rally, ele é piloto de rally nas horas vagas, mas quem o conhece sabe que o Paulo Nobre detesta, a palavra é essa mesmo, detesta a Leila Pereira. E a recíproca é absolutamente verdadeira. Toda vez que a Leila Pereira dá entrevista e tem que citar o Paulo Nobre, ela se refere a ele como ex-presidente, nem fala o nome dele. Os dois tiveram uma relação muito ruim enquanto ela era patrocinadora e o Paulo Nobre vivia seus últimos anos à frente do clube. Pois bem, a próxima eleição presidencial está marcada para dezembro de 2021 e já é certo que a Leila concorrerá pela situação. Se eu tivesse que apostar, apostaria que o Paulo Nobre se lançará como um candidato da oposição, e aí a gente pode ter a eleição mais milionária da história do futebol brasileiro. E eu, pelo menos, não me lembro de a gente ter dois candidatos com tanto, mas tanto dinheiro. Seguindo o Nicola Responde número 2, a pergunta é do Thiago David. Fala, Nicola, gostaria de saber quanto custa para formar um jovem jogador no Brasil e também na Europa. É muito difícil fazer esse cálculo, até perguntei para pessoas que trabalham na base e são da minha confiança. É difícil de mencionar, até porque cada clube tem um tamanho de investimento, uns gastam mais, outros gastam menos. O que eu separei aqui foram algumas cifras de alguns clubes grandes de São Paulo. O São Paulo, por exemplo, desembolsa 24 milhões de reais por temporada para manter todo o seu CT de Cotia, onde estão todas as categorias de base. O Palmeiras aparece logo depois com um investimento anual na casa dos 22 milhões de reais. O Corinthians é o terceiro que mais investe, com algo na casa dos 20 milhões de reais. A quarta colocação em território paulista é do Santos, talvez o clube que mais revele jogadores, ou pelo menos revele os jogadores de mais destaque. O Santos gasta na casa dos 15 milhões de reais por temporada, com todas as categorias de base. Próxima pergunta é do Dinho Assunção. Gostaria de saber como está realmente a construção do Estádio do Galo e se financeiramente os gastos ditos e divulgados até agora pela diretoria do clube são verdadeiros e têm fundamentos. Vou responder de acordo com aquilo que eu ouvi do pessoal do Atlético Mineiro. O projeto ainda está na fase de percorrer e superar os obstáculos burocráticos. Não houve nenhum gasto até agora
E o dinheiro, de acordo com o Atlético Mineiro, já está separado e investido, única e exclusivamente para a construção desse estádio. Não há a menor possibilidade de a diretoria do Atlético usar esse dinheiro para, por exemplo, investir no departamento de futebol. São contas, inclusive, separadas. O que dá para dizer é que a expectativa do Atlético é que a Arena MRV, nome que será dado ao estádio, comece a ser construída em agosto desse ano. O prazo final é de dezembro de 2021, ou seja, o estádio estaria pronto em mais ou menos 2 anos e meio, num custo total na casa dos 450 milhões de reais. O Atlético promete não usar nenhum centavo da sua grana. Houve uma compensação com um percentual que o Atlético tinha sobre um shopping na cidade de Belo Horizonte. Então, a possibilidade de o Atlético ter um estádio novinho em folha em pouco tempo é bem real. A pergunta agora é do Thiago Almeida. O Santos de São Paulo virá sério candidato ao título brasileiro após a eliminação da Copa do Brasil? E eu não acho não. E não acho porque, embora tenha investido muito, o Santos gastou mais de 70 milhões de reais com a contratação de reforços. Para mim, o Campeonato Brasileiro se vence com um elenco. E o Santos ainda está muito aquém de alguns clubes no futebol brasileiro. O Palmeiras e o Flamengo, que para mim são os grandes candidatos ao título, investem na casa dos 70 milhões de reais por ano há pelo menos 3 temporadas. Então o Santos, para se igualar a essa galera, vai precisar de ainda algum tempo. Eu apostava mais no Santos nos torneios de mata-mata, mas o time acabou sendo eliminado na primeira fase da Copa Sul-Americana e caiu agora no primeiro mata-mata da Copa do Brasil a partir da entrada dos times que vieram da Libertadores da América. Inclusive, estou preparando um material e vou subir ao longo da próxima semana para falar sobre o tamanho do prejuízo que o Santos terá em relação àquilo que projetava para participação nesses campeonatos de mata-mata e com a frustração a partir de eliminações bem precoces. Pergunta agora é do Diogo Vlogs. Buffon no Fluminense, qual é a possibilidade? Bom, o Celso Barros, que era um dos candidatos à presidência realizada nesse sábado, garantiu que já tinha ido atrás do Buffon. O Buffon, inclusive, deu entrevistas na Europa, dando conta de que, de fato, houve em algum momento uma conversa com o Fluminense. Quem tiver boa memória vai lembrar que o Buffon já foi flagrado numa praia do Rio de Janeiro com os filhos usando a camisa do Fluminense. Mas, apesar disso tudo, eu acho que a chance de o Buffon ser contratado por qualquer clube brasileiro, especialmente o Fluminense, é mínima, para não dizer que é zero. O Buffon tem um salário na casa dos 3 milhões de reais por mês. Bem verdade que ele está deixando o PSG e está livre no mercado. Mas o Fluminense hoje não tem capacidade nenhuma de pagar 3 milhões de salário para um goleiro. Pelo contrário, o Fluminense é hoje um dos clubes com maior dívida em relação a seu elenco. O Gilberto, outro dia, demonstrou muita chateação ao falar sobre os recorrentes atrasos nos salários e nos pagamentos de direito de imagem. Então, apesar de precisar urgentemente de goleiro, porque tanto o Rodolfo quanto o Agenor não passam confiança, imaginar Buffon no Fluminense, para mim, é viajar. Já o Francisco Lopes pergunta, também sobre o Buffon, mas sobre o Coentrão no Flamengo. Como eu já falei sobre o Buffon, vou me concentrar no Coentrão, lateral esquerdo de 31 anos de idade, que disputou a última temporada pelo pequenino Rio Ave do Campeonato Português. O contrato dele termina agora no mês de junho, ou seja, ele está livre no mercado. Eu acho que faz algum sentido que o Jorge Jesus, novo técnico do Flamengo, tenha indicado o Coentrão. Eles já trabalharam juntos no início dessa década no Benfica e na temporada retrasada pelo Sporting. O Flamengo busca um lateral esquerdo, isso não é novidade para ninguém. Só não sei se o Coentrão seria a resolução dos problemas do Flamengo, levando em consideração que a capacidade física dele já não é a mesma. Tanto que na atual temporada, que terminou recentemente em Portugal, o Coentrão jogou mais como meia do que como lateral esquerdo no Rio Ave. E nem conseguiu jogar com tanta frequência porque teve uma série de lesões ao longo da temporada. A pergunta do Adão Ottoni para mim é até difícil de responder. Por que o Cruzeiro aceita tão pouco dinheiro da Globo no pay-per-view? Quem ainda não clicou no vídeo que eu gravei sobre o ranking com todos os pagamentos aos 20 clubes da Série A, vou deixar o link aqui para você ver. O Cruzeiro está ao lado do Atlético Mineiro na 9ª colocação desse ranking. Ganhará cerca de 18 milhões de reais durante todo o Campeonato Brasileiro. E essa é a melhor das expectativas, caso os pacotes tenham um número bem grande de vendas ao longo da temporada. Só a título de comparação, o Flamengo, líder desse ranking, vai receber mais de 6 vezes na comparação com o Atlético e com o Cruzeiro. A Globo se baseou em pesquisas nacionais e nas principais capitais para definir o valor de cada clube.
e o Cruzeiro e o Atlético também aceitaram porque não tem grande capacidade financeira. Eles não podem ficar brigando com a Globo, esperando por melhores condições, porque precisam do dinheiro de forma urgente. Pedro Henrique 2 quer saber o que eu acho sobre a seleção brasileira olímpica, que está disputando o torneio de Toulon. Nesse sábado, inclusive, eu comentei o jogo, a vitória do Brasil por 5-0 contra o Catar, jogo que encerrou a participação do Brasil na primeira fase, a fase de grupos. Primeiro colocado do grupo, melhor ataque, melhor defesa e primeira colocação na classificação geral. A verdade é que o Brasil está encarando o torneio de Toulon de uma maneira muito mais séria do que seus rivais. A França, por exemplo, adversário do Brasil nessa primeira fase, levou um time sub-20. Já a Inglaterra, que não passou para a próxima fase, levou um time sub-18. De qualquer maneira, a seleção que está sob o comando do André Jardine é muito, mas muito boa. São vários os jogadores bastante acima da média. Pedro, Antony, o Douglas, Matheus Henrique, só para citar alguns que me vêm à cabeça nesse primeiro momento. Até os laterais, a gente viveu durante muito tempo uma safra muito ruim de laterais direitos. Essa seleção brasileira sub-23 tem o Emerson como titular, aquele que surgiu no Atlético e foi comprado pelo Barcelona, e o Guga, que é muito bom jogador e também pertence ao Atlético Mineiro. Então, estou bastante esperançoso de que a seleção brasileira olímpica vai se classificar no pré-olímpico de janeiro e pode fazer excelente campanha e buscar essa medalha de ouro olímpica mais uma vez. Pergunta agora de um colorado, Lucas Buzzi. Queria saber se existe interesse na volta do Charles Arangues por parte da diretoria do Internacional. Vou me basear naquilo que eu ouvi do Rodrigo Caetano, de que uma negociação seria praticamente impossível, tudo por causa da questão financeira. O Internacional hoje não tem dinheiro para grandes investimentos. O Inter fez todo o esforço do mundo para contratar o Paulo Guerreiro, que tem dado muito certo, mas a partir da chegada do Guerreiro faltou dinheiro para novos investimentos. E o Arangues, além de ter um salário muito alto, ainda tem mercado no futebol europeu. Então você, torcedor colorado, não deve ter muita esperança na volta do ótimo volante chileno. Pergunta agora do Felipe Rodrigues. Olá, o Fortaleza com o Rogério Ceni é um dos times considerados pequenos na Série A que mais tem chance de crescimento nos próximos anos? Com o Rogério Ceni, sim. Até porque o Rogério se preocupa com muito mais além das 4 linhas. Uma das exigências do Rogério para renovar o contrato e permanecer como técnico do Fortaleza para 2019 foi de que o presidente Marcelo Paes, que dirige o Fortaleza, investisse pesado na infraestrutura do clube. Melhora do CT, melhora da capacidade de recuperação dos atletas, de contundidos. Tudo isso ajuda a explicar ou a fortalecer a imagem de um clube a curto, médio e longo prazo. Então, enquanto o Fortaleza conseguir manter o Rogério Ceni como técnico, eu acho que sim, acho que o Fortaleza é um dos pequenos que pode fazer bonito. E o Fortaleza do Rogério Ceni merece ainda mais elogios, levando em consideração que já ganhou 3 títulos, Campeonato Cearense, Copa do Nordeste e Campeonato Brasileiro da Série B, com pouco investimento. Para essa temporada, a folha salarial mensal é de 2,5 milhões de reais e o Fortaleza gastou só 2 milhões de reais com reforços. Aproveitando que eu estou falando do Fortaleza, quero responder a pergunta de um torcedor do Ceará. Infelizmente eu perdi o nome dele, mas ele queria saber qual o valor da folha salarial do Ceará. De acordo com uma pessoa da diretoria do Ceará, o investimento é de 2,5 milhões de reais mensais com salários, exatamente o mesmo custo do Fortaleza. A última pergunta do vídeo de hoje é do Daniel 3. Quais as chances do Cruzeiro renovar o empréstimo do Lucas Silva? Bem pequenas, para não dizer nenhuma chance. Ele fez só 18 jogos no ano, com o detalhe de que só foi titular em 10 deles, ou seja, foi reserva em 8. O Lucas Silva perdeu bastante espaço e o Cruzeiro vive hoje uma crise financeira muito grande. O Lucas tem um salário muito alto, pertence ao Real Madrid e está emprestado até a metade do ano. Recentemente, o Lucas Silva até demonstrou alguma chateação com a diretoria do Cruzeiro por não tê-lo procurado para tentar uma prorrogação desse contrato com o Real Madrid. A verdade é que o Cruzeiro não quer e o Lucas Silva já sabe disso, até por isso já começou a buscar outros clubes interessados. A chance dele ser aproveitado pelo Real Madrid na próxima temporada é nenhuma. Bom, cheguei ao fim da segunda edição do Nicola Responde, espero que você tenha curtido o vídeo, dê um like por aqui, se inscreva no canal, acione o sininho e, é claro, use o espaço para comentários para deixar sua pergunta, quem sabe no Nicola Responde 3. Eu não satisfaço a sua curiosidade. Beleza? Um abraço!